Olá, boa noite, vamos chegando, pessoal. Quero dar aquele recado de sempre. Se você é criança e está chegando aqui nesse vídeo, agora vai rolar um papo entre pessoas crescidas. Então chame um adulto bem legal para te ajudar a encontrar um vídeo de histórias no meu canal Fafá Conta, tá bom? Porque este vídeo aqui é um papo entre adultos. Vamos lá, pessoal, quero ver, será que Carol já está na área? Deixa eu ver, opa, apertei algum botão errado, cadê? Eita! Aqui, pronto. Deixa eu ver se a Carol já tá por aqui, ainda não. Enquanto isso, quem está aqui? Eu e Zoraide, minha espinha, que também quer participar aqui, ó, da nossa live de educação sexual. Hoje vamos trazer perguntas e respostas. Então, tudo que chegou de pergunta aqui que a gente não conseguiu, que a gente não, né? Que a Carol não conseguiu responder, eu tinha anotado, separei em temas e vou perguntar tudo hoje pra Carol. Espero que dê tempo de responder. Cadê Carolzita? Carol, se estiver na área, dê um oi, por favor. Vamos ver. Acho que vou dar um oi pra ela lá no WhatsApp. Enquanto isso, já sei. Vou colocar aqui o tema da live: educação sexual. Encontro 11, gente. Número 11. Número 11. Já foram 10 horas. Ao final do encontro de hoje, teremos tido 11 horas sobre educação sexual com a Caroline Arcari. Pergunta... Ah, ela chegou. Calma lá que eu tô terminando de escrever aqui o tema de hoje. Deixa eu fixar. E vamos colocar a Carolzita na... Ai, quero aproveitar e lembrar, pessoal, que ainda não está sabendo, semana que vem tem o meu desafio da contação de história da Fafá. Oi, Carol! Oi, amiga, tudo bem? Como é que você tá? Bem, e você? Bem... Ó a cara de ser de sono. Ih, será que eu tô caindo? Ou tá tudo bem? Tá tudo bem com a minha imagem? Tá tudo bem aí? Tá tudo ótimo. Peraí que eu tô de áudio, eu tô testando meu microfone novo, que tá aqui no fone. O áudio tá muito alto pra mim. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Jura? Tá, Pronto, tá, vê aí. fale de novo. Ó, eu tava agora lá no meu perfil, chamando as pessoas para virem para cá, falando da nossa 11ª live, e que eu estou com essa cara, porque eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, na minha casinha, e eu resolvi, como chegaram mais livros, eu resolvi fazer uma limpeza na minha estante hoje, e eu tô com uma rinite alérgica maravilhosa. Então, gente, não é Covid e não é choro de amor, tá? De coração partido. Hoje não é, tá? Então, essa minha carinha é de rinite alérgica. Menina, eu tava espirrando, tipo, uns 5 minutos atrás eu não tava conseguindo formar uma frase no áudio do WhatsApp. Agora, com remédio, eu tô maravilhosa. Na hora vem uma força do universo que faz a gente conseguir falar o que precisa falar, passa a rinite, passa sono, passa tudo. Aí a hora que acaba a live volta. É um intervalo enquanto a gente tá aqui. Né? Não, pelo amor de Deus, agora eu quero ficar de boa, menina. Eu tô com dor assim no abdômen de tanto espirrar. E aí as pessoas na rua, como se eu tivesse com Covid, sabe? Tipo, aí eu nem tô saindo muito, só fui pegar minhas coisas no mercado e já corri pra cá. Justo. Mas eu só vou terminar de dar o meu recado, que você já tá sabendo que vai rolar meu desafio de contação de história semana que vem, Carol? Ah, conta que eu também quero saber, vai lá. Então, semana que vem, dias 10, 11, 12, ou seja, segunda, terça e quarta, eu darei aulas gratuitas. Essas aulas eu estou chamando de desafio de contação de histórias, que depois das aulas eu vou lançar desafios para as pessoas perceberem que elas também podem contar histórias. Essas lives vai fazer parte do curso que eu vou lançar depois. Que legal, amiga. Já são parte do curso. Então, quem está interessado aí em curso e tudo mais, fiquem ligados, façam a inscrição, tá lá o link na minha bio. Carol, você está convidadíssima a participar com a gente do desafio de contação de histórias da Fafá. Claro, amiga, eu vou fazer. Já estava anotando aqui. Ai, que legal. Estou muito feliz, viu?
Menina, você tem tanta coisa para ensinar e assim, tô super empolgada. Olha, Vou lá. como é difícil Ó, de te organizar, tá né? dando uma falhadinha. Como é difícil de te organizar o conhecimento, né? Eu tô aqui, minha cabeça não para desde que eu decidi que eu ia fazer esse curso, tanto que eu precisei dar meia hora de descanso antes de vir aqui para live para dar uma assentada na cabeça para conseguir vir aqui zerada. Imagina. Eu tô assim, ó, Imagina. zerada. Imagino, amiga. Imagino. Mas olha só, tá dando uma travadinha aí a tua imagem, viu? Tua imagem, teu som, não sei o que foi. Só pra você saber. Tá dando... Deixa eu perguntar se o pessoal também tá travando a minha imagem. Deu uma travada. Trás, que eu vou ficar mais perto. Deixa eu caçar com a cara boa. Se travar, trava com a cara boa. Eu não tenho muito como controlar, né, amiga? Será que tá travando o pessoal em casa também? Comentem aí pra gente. Vamos perguntar. Pra mim tá, sabe? Tá. Espero que eu tô no meu. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. Seguimos em frente. Bom, Carol, tá travando, a Gabi disse. Putz, a vida. Eu não sei muito o que fazer pra parar de travar, porque eu tô no mesmo lugar de sempre. Tá travando por quase a conexão. Será que é o meu fone? Mas não tem a ver com o fone de ouvido, né? Fone de ouvido é uma coisa. A internet... Deu uma melhoradinha a tua imagem, sabe? Tua imagem deu uma melhoradinha agora. Então, do que tava. Bom, o importante é o pessoal ouvir o que Carol tem a nos passar. Então, ó, tem gente que tá falando, se tiver muito ruim, a gente para e volta, tá? Você vai me dando esse retorno. Legal, tá. Bom, aí a gente faz isso, tá bom. Vamos lá, que tem muitas perguntas que chegaram aqui. Eu selecionei, separei por tema e eu tô louca para fazer essas perguntas todas. Podemos começar, Carol? Então, simbora. Vamos lá. Então, vamos lá. Essa primeira pergunta foi da minha amiga Samara, que também é contadora de histórias. E ela perguntou o seguinte, e que essa é a dúvida de mais gente também, inclusive minha. Beijo na boca entre pais e filhos, tudo bem dar selinho? Essa é uma ótima pergunta. Olha só, Fafá. Quando a gente pensa na proteção da criança, e principalmente se a gente leva em conta a faixa etária, prestem atenção, tá, gente? Se ficar com dúvida, vai lá na live que fala sobre desenvolvimento psicossexual, porque veja, em cada faixa etária, em cada idade, a vivência da criança em relação à sexualidade, o cognitivo dela, as ferramentas, a linguagem, são muito específicas em cada idade. Tá? Então, quanto mais nova a criança, mais dificuldade ela vai ter de separar, tá? O que é uma relação saudável entre adultos e crianças e o que não é. Tá? Se a gente falar em termos de saúde, não é indicado, porque até esse selinho pode passar cárie, tá? Cárie passa para criança, gente. A cárie é uma coisa que transmite a outro adulto na boca. A gente pode transmitir cárie, se a gente tiver com cárie, tá? Assim como a criança também pode pegar. Então, se tem saliva aqui, se dá uma bitoca na criança, pode passar cárie? Pode. Pode passar o vírus da herpes, mesmo que não esteja com as feridinhas, pode também. Tem vários trabalhos científicos saindo sobre isso, que muitas vezes, dependendo da... porque o vírus, gente, da herpes, uma vez que você tem herpes, você sempre tá com o vírus ali. E aí, dependendo do teu sistema imunológico, ou a herpes não vai atacar, né? Você vai estar forte, ou se você tiver com o emocional ruim, tá faltando vitamina no seu corpo, a herpes volta. Isso também acontece tanto com a herpes labial, que é um tipo, tá, gente, que é diferente da herpes genital. Então, a herpes labial, que são aquelas bolinhas que aparecem e dói pra caramba, queima, né? Mesmo quando a pessoa não tá com a ferida, ela tem alguns vírus ainda na boca, porque a herpes é um vírus de pele, de mucosa, tá? Então, ao dar bitoquinha na criança, você também pode passar, caso um dos pais, né, caso o adulto tenha ali um histórico de herpes labial. Então, pode passar cárie, pode passar essas doenças, tá? Se tá com sapinho, que é a candidíase, tá? E com outras condições, às vezes bactéria na gengiva, pode passar, gente, porque a saliva que tá aqui dentro da boca, ela vem pro lábio. Você tá o tempo todo fazendo assim, ó, molhando o lábio, né? Falando, a saliva sai o tempo todo, microgotículas, gente. É por isso que a gente tava usando máscara agora na época de Covid, né? Porque a gente fala e tá o tempo todo saindo microgotículas. A gente tá sempre com uma chuvinha aqui, ó, microscópica da nossa saliva. Então, por 2 motivos eu não indico. Gente, cada família
vai entender o que é melhor pro seu filho. Agora, se a gente levar em conta o que é melhor para a criança, porque normalmente essa necessidade, gente, nasce do adulto. Ah, eu quero ter esse símbolo de afeto com o meu filho. Então, eu preciso dar bitoca. Logo, a criança vai aprender a dar bitoca na boca. Não é indicado nem por questões de saúde e nem para a criança compreender de forma saudável quais os limites entre a relação de adultos e crianças, tá? O que seria saudável e o que não é. Porque quando a gente começa a ensinar para a criança o que são os toques permitidos, toques saudáveis, toques de afeto, carinho e proteção dos toques que são abusivos, uma das coisas que a gente fala é que boca também é parte íntima. E que o beijo na boca é algo típico de intimidade, que se vai fazer lá na adolescência, que é um tipo diferente de afeto, de troca de carinho com alguém especial. Então, para a criança, dependendo da idade, fica muito confuso ela entender. Não, mas espera aí, se boca é parte íntima e os adultos não podem me beijar aqui, beijo de adulto saudável é aqui, por que com o papai eu dou beijo na boca, com a mamãe eu dou beijo na boca? Então, gente, a gente está falando de cultura, né? A gente está falando de questões culturais, sociais, mas se é resposta de pedagoga e resposta de pediatra, vai ser a mesma, tá? Não é saudável para a criança, por questões de saúde, por questões educativas e protetivas. Se puder, mas Carol, eu já faço isso, minha criança se acostumou, já tem 10 anos, ainda dá bitoca na boca e é muito afetuoso e a gente é muito afetuoso. Começa a fazer essa transição, né, gente? Não imagina aí, teu filho de 16 anos dando pitoca na mãe, né? Na boca. Né? A gente imagina que é saudável que a criança e o adolescente desenvolvam autonomia. Então, aos poucos, eles vão deixando de fazer coisas que eram típicas da infância. Né? Por exemplo, não ter vergonha de correr pelado pela sala, né? Não ter vergonha de falar sobre os órgãos genitais, não ter vergonha da nudez. Mas depois a gente vai lapidando essa privacidade. Gente, privacidade é muito saudável. É muito saudável. Que a criança vá aprendendo. Esse é meu corpo, agora é a hora do banho, eu cuido do meu corpo, eu fecho a minha porta, né? Isso quer dizer que eles e elas estão se apropriando desse corpo. E se apropriar, gente, facilita o dizer não frente a uma situação de abuso sexual que nunca aconteça com eles e elas. Mas se acontecer, estarão mais protegidos. Então, bitoca na boca. Pode confundir a criança mais nova quando a gente for ensinar didaticamente os limites entre o que é saudável ou não entre adultos e crianças? Sim, confunde. Então, colocando na balança, o que é melhor? É melhor não beijar na boca. Ensinar que o beijar na boca é uma situação de intimidade, de troca de afeto, que é muito típica das relações românticas afetivas, tá? De adolescentes e adultos. O que você acha, Fafá? Achei que ótimo, tu pensas? as pessoas estão todas falando, excelente, perfeito, concordo. Eu acho que fica bem clara essa questão da confusão que pode fazer na cabeça das crianças, né? Dá para criar outras formas de demonstrar o afeto que seja exclusiva entre pais, mães e filhos, né? Que não necessariamente a bitoca na boca. Acho que essa explicação aí é bem fácil de entender. Claro. Obrigada. Legal, é isso mesmo. Concordo contigo também. Então, vamos lá. Agora, a próxima pergunta. Essa, sim. Eu quero saber se você descobriu se está rolando alguma coisa, alguma pauta sobre HPV, porque nas últimas semanas foram muitas pessoas mandando e-mail, perguntando, e pessoas diferentes. Teve pessoas que mandaram várias vezes e-mail, mas, assim, aí eu separei aqui o tema HPV. As perguntas foram... ótimo. Vacinar os filhos contra HPV estará estimulando os jovens a terem atividade sexual desregrada? A vacina contra o HPV faz as moças ficarem passando mal? A vacinação contra HPV estimula que o jovem tenha atividade sexual desprotegida? A vacina contra o HPV estimula a atividade sexual precoce? E também aqui uma outra pergunta é sobre a vacina HPV. Que muitos pais acham que se levarem o filho ou a filha para tomar vacina, estarão dando carta branca para sair adoidado tendo relações sexuais. Gostaria que Carolina Arcari informasse os pais e desmistificasse que a vacina contra HPV faz mal à saúde e que é uma carta branca para fazer sexo. A vacina que previne o câncer do colo do útero
é cheio de mito e de estereótipos. Então, acho que todas essas perguntas aí, elas chegam meio que no mesmo ponto, né, Carol? Fala um pouquinho mais pra gente, por favor. Exatamente. Tá, eu pesquisei, não há nada recente, assim, nenhuma polêmica e nenhuma publicação recente sobre HPV, mas essa pergunta, eu vi até que você postou nos seus stories e talvez esse seja o motivo de ter chamado mais as dúvidas, né, que estavam lá guardadinhas, sabe, latentes, de repente, poxa, olha, veio a temática HPV, vamos lá perguntar. E pode ser que tenha rolado algum post também, né, talvez até um post mais conservador, falando sobre HPV, sobre, né, e dependendo também do município, Fafá, tem fases, né, para fazer essa vacinação. Então, eu imagino que pode ser alguma coisa assim. Então, vamos falar, o que é HPV, gente? É uma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, eu já falei uma vez, vou falar de novo. Gente, a hora que eu vier com meu lencinho, porque eu tô com rinite, tá bom? Não é Covid e não é coração partido. HPV, gente, é uma infecção sexualmente transmissível. Agora, essa sigla é IST, não mais DST, tá bom? Porque muitas vezes uma infecção, um vírus que está ali dentro do corpo, não necessariamente se apresenta como uma doença. Pode ficar bem quietinho ali, como o HIV, né? Que às vezes passa uma década. Agora IST, isso. Bem lembrado. Exatamente. Tá? Então, como o HIV que fica ali muito guardadinho, durante 10 anos a pessoa não tem nenhum sintoma. Ela não tem nenhuma doença associada, né, ao HIV. Então, a sigla não é mais DST, porque a gente está falando também das infecções que às vezes não aparecem com nenhum sintoma. Então, HPV é isso. Aquilo que a gente conhece como câncer de colo do útero, normalmente ele vem das feridas de HPV. O HPV ele pode dar na parte externa, né? Vocês lembram que a parte externa chama-se vulva. Aquilo que a gente vê na mulher, e muita gente fala, é a vagina, né? Que é a parte externa. Às vezes a gente está estudando anatomia e está aparecendo a parte externa da mulher. Então a gente olha o homem e fala, aqui tem um pênis e aqui está aparecendo a vagina da mulher. Não, que está aparecendo a vulva, tá, gente? A parte externa chama-se vulva. Vagina é um órgão interno, é um canal por onde sai o bebê, por onde sai a menstruação, por onde acontece a relação sexual, se é pênis-vagina, tá? Lembrando, você já avisou, né, Fafá? Que aqui não é uma live para crianças. Não. Né? Mas você já avisou no começo. Já avisei. Mas sempre a gente então tá bom. É porque eu cheguei um minutinho depois, né? Então tá bom. Só avisando de novo. Gente, é para adultos, tá bom? Para adultos entenderem. Chame adulto para tá? Apesar de que, ó. Isso. Carol falou alguma coisa que vai fazer mal para a criança. Não, a gente está falando de anatomia, está falando de boa, mas é sempre bom que tenha um adulto, porque se a criança perguntar, o que eu ouvi? Aí é interessante que o adulto fala, olha, estamos falando de anatomia, esse é o nome da parte do corpo, tá, gente? Essas informações não fazem mal para a criança. Mas se a criança ficar na dúvida e não tiver um adulto para mediar, é aí que tá o problema, tá bom? Então, se alguma criança ouviu, só falar que a gente está conversando de anatomia. E se ela conhece pelos apelidos, fala que é exatamente a mesma coisa. Bom, gente, a parte externa é a vulva. Então, às vezes, o HPV, que são essas verruguinhas, são verruguinhas. Essa que é a lesão do HPV, tá? Pode dar tanto na parte externa quanto na parte interna. Só que as mulheres, gente, homens e mulheres têm HPV, mas as mulheres sofrem mais com isso, justamente por causa da mucosa, do formato do nosso órgão genital, tá? Do formato do colo do útero. Então, o homem, muitas vezes, ele tem HPV e raramente se apresenta. E quando se apresenta, ele tem na parte externa. Então, é fácil ver. O homem tá ali, vai fazer xixi, né? Tá sempre ali conversando com o amigão dele e ele vê se ele tá com HPV. Já a mulher pode até ver pela parte externa. E lembrando que o jeito que as mulheres foram educadas, gente, faz com que a gente tenha medo de se olhar, tenha medo de pegar um espelhinho e olhar se tá tudo bem, né? De fazer a limpeza. Então, tem esse desafio que as mulheres não são ensinadas a se olhar com carinho, né? A falar do órgão genital, a conversar sobre isso, a cuidar. E aí a gente também tem na parte interna, tá? Principalmente no colo do útero, que fica lá no final da vagina. Então, se a gente não tá sempre fazendo o Papa Nicolau, indo na ginecologista, fazendo aquele exame, né? Que é raspar e não dói, gente. A raspadinha não dói. A gente raspa, a médica raspa as células do colo do útero.
E aí pode ser que se apresente HPV ou não. E quanto antes esse HPV for detectado, maiores as chances de tratamento, né? O problema é se esse HPV não é detectado e as verrugas elas vão virando machucados, vão virando feridas e nos pode virar o câncer de colo de útero, tá? Milhares de mulheres morrem de câncer de colo de útero, muito mais do que homens de câncer de pênis, tá? Ou câncer no ânus. Então, o HPV, gente, ele passa na relação sexual. Normalmente no homem, vamos dizer assim, faz menos estragos do que na mulher, tá? É claro que no homem, se ele não tem boa higiene, se ele também não cuida, ele pode ter câncer de pênis, mas é muito mais demorado e é muito mais difícil do que atingir a mulher gravemente, como é o caso de câncer de vulva e câncer de colo de útero, tá? Então, muitas vezes, até o HPV, gente, passa de encostar um órgão genital no outro, tá? Então, não é necessariamente na penetração. E, às vezes, gente, não aparece no pênis. Podem ser micro verrugas, que simplesmente a olho nu não aparece. Mas no homem, a apresentação desse HPV vai ser bem suave. Se ele tiver uma micro verruga, já pode passar na relação sexual, até de encostar, tá, gente? Pode passar para a parte externa. Então, esse é o HPV. Agora, quando se pergunta da vacina, Carol, mas por que vacinar? Na verdade, todos nós deveríamos ter, tá, pela saúde pública, acesso à vacinação. Só que adultos possivelmente já tiveram contato com HPV. Muito, muito comum, Fafá. Alguns adultos, o próprio corpo, se tiver com um sistema imunológico legal, o próprio corpo dá conta, né, de simplesmente sumir com o HPV e nem chega a aparecer verruguinha. Né? Tem mulheres que chega a aparecer algumas verruguinhas, já controla, já começa a tomar medicação, já acompanha com o ginecologista e o corpo também dá conta, tá? De lutar contra esse HPV. E tem pessoas com sistema imunológico mais enfraquecido que vão ter HPV em vários episódios da vida, porque o vírus vai ficar ali, muitas vezes o corpo não dá conta de combater totalmente, tá? Então, por que chega essa vacinação? Levando em conta que muitas mulheres, gente, são milhares de mulheres, se não me engano, em 2016 foram mais de 5 mil mortes por câncer de colo de útero, tá? No Brasil todo. Então, esse é um número alto. Então, levando em conta isso, qual foi a medida pública tomada? Bom, então, vamos administrar essa vacina antes dessa galera começar a ter relação sexual. Nossa, Carol, mas 9 anos é muito cedo. Gente, por que essa idade? É porque a resposta imunológica ela é muito melhor nessa idade do que depois. Você não vai esperar e fazer uma média. A média lá da iniciação sexual das meninas brasileiras é 14 anos. Você não vai começar a fazer a vacina com as meninas lá adolescentes com 14, 15 anos. Você tem que preparar esse corpo antes. Então, não se assustem quanto à idade, tá, gente? Quanto menor essa idade, os 9 anos, por meio de artigos, de muitas pesquisas, essa idade é justamente uma idade em que o corpo dá uma resposta imunológica mais rápida. Isso quer dizer que o corpo tem mais potencial de desenvolver esses anticorpos, tá? Então, a saúde pública começou com as meninas e agora, até por questão de custo, tá? De logística, de facilidade de atendimento, tá colocando os meninos a partir de 11 anos de idade. Aí vem a pergunta que não quer calar. Carol, então, peraí. Se essas meninas vão receber essa vacina, se esses meninos vão receber a vacina, a galera vai se sentir assim, liberadona. Gente, a gente não tem cura para HIV. HIV, se a gente comparar as doenças, é algo muito mais complexo, é muito mais difícil de tratar, traz muito mais consequências para várias ações da vida. Pode atingir muito mais órgãos, é uma doença complexa. Quando o HIV se transforma em sintoma, é muito mais complexo. E a galerinha tá deixando de transar por causa disso? Não. Gente, a gente tem gonorreia, né? A gente tem herpes genital, que são coisas que, assim, se for comparar com o HIV, elas são muito mais, visualmente, elas são muito mais assustadoras, e isso não tá impedindo a galerinha de ter relação sexual, tá? O que faz a galera ter relação sexual? Carol, mas é muito cedo. Eu ouvi lá, uma menina começou a ter relação sexual com 12 anos. A outra com 13, o menino com 14. E agora? Bom, gente, estão levando em conta que... Falta de informação, a gente aprendeu.
que faz eu É isso. começar a transar mais cedo? Não é? Tchau, gente. É isso, Fafá aprendeu tudo e pronto, fechou. É isso mesmo, tá, gente? É isso aí, tá? A falta de educação sexual faz com que eles e elas fiquem curiosos, cedam a pressão de grupo. Meninas que não têm educação sexual e elas não conseguem se significar de outras maneiras, e elas estão sempre aprendendo que elas têm que ter um boy, que elas têm que ter um relacionamento, que elas já tinham que ter beijado na boca, que todas as amigas já transaram e ela é a única virgem da galera. Se eles e elas não têm educação e alguém que fale, olha, galera, vamos pensar, você não precisa iniciar sua vida sexual sob pressão. Olha, galera, tem um monte de coisa legal para você fazer antes de arranjar namorado. Olha, tu pode fazer isso, você pode ir em tal projeto, você pode dançar, você pode fazer esporte com skate, você pode virar o que você quiser. E tiver oportunidade para essas meninas, gente, né? Se a gente tiver educação sexual, aí eles e elas vão ter mais informação para ter escolhas mais responsáveis. Já falei e vou repetir porque é essencial a gente falar no contexto de HPV, gente. Várias pesquisas já mostraram uma meta-análise gigante na Organização Mundial de Saúde que olhou mais de 1.000 relatórios do mundo todo, tá? Oi, Mariana! Médica, ginecologista lá de São Paulo, da grande São Paulo, que faz os exames de corpo de delito. A Mariana tá aqui. Beijão pra você. Então, gente, educação sexual faz com que as pessoas que tiveram acesso às informações de qualidade adiem o início da vida sexual. Falta de informação faz com que a galera antecipe. Quanto menos informação, mais cedo a galerinha vai transar. Então, gente, vacina de HPV não vai fazer a galera sair transando, tá? Acesso à camisinha não faz a galera sair transando. Gente, tem lugares, eu que já fui por todo esse Brasilzão, quando a galera quer transar e não tem camisinha e quer de alguma maneira fazer algum tipo de prevenção, principalmente contra a gestação, eles usam de sacolé. Vocês sabem o que é sacolé? Em Goiás, sacolé é o mesmo que geladinho. Em São Paulo, acho que é geladinho. Como é que é em Curitiba? Como é que a gente chama? Geladinho, aqui a gente chama também. Geladinho. Pega o saquinho de sacolé, coloca e faz de conta lá. E para a cabeça deles e delas é uma forma de prevenir. Não, pelo menos gestação a gente está prevenindo. Então, gente, a hora que a galerinha quer transar e não tem informação, não tem acesso, não tem alguém, um adulto, um espaço de qualidade para discutir sobre essas coisas, para sanar suas curiosidades, eles vão fazendo testes. E é isso que rola, tá? Então, disponibilizar, quando a gente disponibiliza a camisinha, não é falar, galera, tá liberado, vão lá, vão ser felizes. Não é isso. Disponibilização de camisinha sempre tem que vir com a educação sexual. Para dizer, olha, isso aqui é para usar com responsabilidade, com consciência, não é para usar sob pressão, tem que ser com consentimento. Não vale que a relação sexual seja uma prova de amor, isso não é prova de amor. Né? Não vale ceder a pressão do garoto se você não estiver preparada ou não estiver preparado, tá? Então, gente, é a educação sexual que vai fazer com que essa iniciação sexual seja responsável, tá? E a última pergunta, Fafá, é se a vacina faz mal. Né? Se pode... Então, toda vacina, gente, pode ter alguma reação no corpo. Lembram que quando a gente era bebê, nossos pais sempre contam, nossa, quando você tomava vacina, passava 3 dias assim, né, chorando, querendo colo. Então, a vacina, como mexe no sistema imunológico, vai dar algum tipo de reação em algumas pessoas, em outras simplesmente vai passar, ninguém nem vai perceber, tá? Então toda vacina é assim. Agora, aquele mito de que a vacina de HPV estava gerando mortes e que as pessoas estavam indo para o hospital e deixando as meninas estéreis, tudo, gente, que é muito polêmico, né? Que é muito exagerado, a gente sempre tem que pesquisar. Será que não é fake news? Será que não é uma notícia mentirosa? Tá? Como toda vacina, cada corpo vai reagir de um jeito. Pode dar uma febrezinha, pode dar um mal-estar, pode dar no lugar que faz a vacina ficar inchadinho, pode dar uma dorzinha de cabeça. E aí cada corpo, gente, vai reagir de uma forma, tá? Como toda vacina. Como vai ser a vacina também do coronavírus. Vai chegar, tá bom? E então vai acontecer isso também. Muita gente vai ter. Carol, e é melhor ter essa dor no local, essa possível dor de cabeça, esses possíveis 3 dias
sei lá, de ficar com febre, meio do que não tomar vacina Claro. e poder ficar doente futuramente é muito pior. Então, melhor a gente Exatamente. tomar a vacina, pode ser que tenha alguma É isso mesmo. sempre Lembrando também. que nem quando tomar remédio pode ter algum efeito colateral, mas é melhor Isso, efeito colateral. do que não tomar vacina e correr o risco aí de ficar doente, enfim. A live fica salva, porque eu tô perguntando. Fica assim. E tem outra coisa, né, Fafá? Essa vacina de HPV protege apenas contra alguns tipos. A gente tem dezenas de tipos de HPV. Vírus é uma coisinha danada, né? Então, assim, se não me engano, essa vacina que está no serviço público protege contra 4, né? 4 tipos de HPV, que são os mais comuns, que são os que costumam dar mais problema em relação ao câncer de colo de útero. Então, assim, gente, mesmo usando camisinha, tá? A camisinha protege muito contra a gestação e também contra doenças. Mas mesmo usando camisinha, como é uma doença de pele, né? Porque a camisinha não protege tudo, ainda assim pode passar, gente. Então, vocês vejam a importância. A vacina, ela não vai dispensar a camisinha nunca, tá? A camisinha é sempre ideal, mesmo que você tenha vacina, mesmo que esteja ali uma relação, né, de exclusividade, monogâmica, que se confia. A camisinha, gente, ela deve fazer parte aí do histórico do casal. E, lembrando que, às vezes, uma pessoa pegou HPV 6 anos atrás, tá? Então, mesmo que você esteja com um companheiro, uma companheira, que você confia, você ama, vocês têm uma conversa super aberta, vocês já foram no médico, nosso corpo, ele guarda vários vírus, inclusive vírus da herpes, né? Como eu disse, tem pessoas, o vírus da herpes acompanha toda. Às vezes se apresenta, às vezes não. Então, às vezes, você super confia no seu companheiro, na companheira, tá? Pode ser que você seja uma mulher e confia na companheira, que você seja um homem e confia no companheiro, mas tem coisas que a gente pega alguns anos atrás e permanece ali na pele da pessoa, tá? Então, mesmo uma relação super aberta, você tem que... super aberta. Super pautada no diálogo, tá? De exclusividade monogâmica, ainda assim, você tem que saber os riscos que você corre, tá? E a gente sempre corre, tá bom? Obrigada, Carol. Bem importante isso que você falou de usar, que a camisinha, ela previne alguns tipos de doenças e tudo mais. Eu lembro mesmo uma ginecologista ter falado que às vezes você pode ter lesões na coxa, ou, enfim, na parte externa, ou, né, a camisinha não está prevenindo, então, e aí encosta e pode ter alguma transmissão. Exatamente. Próxima, a gente está indo muito bem no nosso andamento, estou achando que a gente vai conseguir responder todas as perguntas, Carol. Inclusive, tem gente fazendo perguntas aqui durante a live. Uau! Bom, então vamos embora. Agora a questão é xixi em pé ou sentado? Então, teve casos de menina que chegou para a mãe e perguntou: mãe, por que eu não posso fazer xixi em pé? E caso de meninos que chegaram para a mãe e falaram: mãe, por que eu não faço xixi sentado? E as mães ficaram na dúvida: que resposta eu posso dar para o meu filho ou para minha filha? Gente, é incrível, né? Que essa questão do fazer xixi de pé ou sentado tem muito de cultura, né? A gente acha que é só anatomia, mas não é não. Teve uma época aí na nossa história, e tem lugares ainda que os banheiros são assim, em que a gente não tinha vaso sanitário, né? Então as pessoas, elas tinham, imagine um banheiro assim bem estreitinho, então elas tinham 2 alcinhas aqui para segurar, 2 tábuas no chão, e elas ficavam de cócoras, e ali rolava o cocô e o xixi. Tanto homens quanto mulheres faziam assim. Então, essa coisa toda, essa higiene nossa na hora de fazer as necessidades, do xixi e o cocô, foi uma construção cultural também. Olha, nunca fui atrás de quem inventou o vaso sanitário. É uma curiosidade, vão atrás, eu sou assim. A hora que vem uma coisa nova, eu vou lá e já vou procurar quem inventou o vaso sanitário. Mas o fato, gente, é que alguém inventou e a gente se acostumou a fazer xixi e cocô assim. É o ideal, assim como a gente durante muito tempo, e ainda tem muita mulher que faz o parto vaginal deitada. E isso, gente, foi uma convenção, principalmente de homens médicos, porque a grande maioria dos médicos eram homens, né? As mulheres não tinham acesso a esse tipo de formação. Então, a gente, às vezes, nunca para pensar e fala: caramba, é muito difícil, tem muitas mulheres que é muito difícil
difícil parir uma criança deitada. Porque fisiologicamente as mulheres precisam ter essa liberdade para ficar de cócoras, para ficar numa posição em L, com o tronco deitado na cama, para ficar na posição que elas quiserem, né? Então, o vaso sanitário é um pouco disso. Claro, mas vamos pensar. Carol, estamos em 2020, né? Não vamos problematizar aí o vaso sanitário. Se a criança perguntou, se você é mãe dessa criança e ela tá ali no banheiro, você tá orientando, né? E essa menina fala, por que eu não posso fazer xixi de pé? Um dia no banho, se é uma criança pequenininha, fala, tenta fazer xixi no banho. Só essa vez para você perceber o que vai acontecer com a tua anatomia. Ela vai ver que o xixi vai escorrer pelas pernas e ela vai perceber que, poxa, o melhor vai ser sentar no vaso, porque senão, né, vai molhar a roupa. Então, anatomicamente é difícil. Se a gente tivesse um vaso sanitário que é um buraquinho lá no chão, talvez isso funcionasse, tá? E ainda assim, gente, a nossa anatomia, às vezes quem deixa os pelos pubianos mais crescidinhos, as mulheres às vezes têm um lábio maior, outro menor, às vezes o xixi vai para todo lado, né? E pode escorrer pela coxa. Então é uma questão anatômica. Eu falaria para essa criança, falaria assim, para a menina, tenta fazer, né? E ver o que acontece, para ela mesma sacar. Né? Porque às vezes a gente falar para a criança acaba ficando até autoritário, né? Então fala, olha, tá vendo o que aconteceu? Então imagina que você tá lá na escola, dá para fazer de pé? Não, então é melhor fazer sentado. E menino, Carol, o ideal seria o menino fazer sentado também, tá? Por quê? Porque, gente, quando o homem faz xixi de pé, eu sei que é mais fácil, eu sei que é VaptVupt, eu sei que é um xixi express, né? Tem menino, gente, que nem pega, só fica assim, ó, só direciona ali, né? E nem pega. E aí, gente, o que acontece quando faz xixi assim? Espirra, tá? Espirra na bordinha, mesmo que limpe, né? Imagina. Ah, Carol, mas aqui em casa os meninos limpam. Meu marido limpa, ele passa o papel higiênico. Na verdade, ele espalha o xixizinho, né? Em toda a tampa, porque é isso. A não ser que se lave, a não ser que passe uma esponjinha, a gente faz, na verdade, um suquinho ali de urina e passa aí na tampa toda, tá? Então, gente, isso é uma questão de combinar com os homens de casa. Quem tem pênis, né? Não necessariamente com os homens, a maioria dos homens, mas quem tem pênis em casa, galera, vamos fazer esse xixi sentado, porque isso vai ser mais fácil e higiênico para todo mundo. Tenho certeza que ninguém vai querer ficar lavando toda vez que vai fazer xixi. Né? Então, o ideal seria, sim, ensinar meninos. Gente, não perde masculinidade, tá? Não vai deixar de ser menino. Pênis não vai cair. Não tem nada na literatura científica relatando isso. Então, né, posso garantir para vocês que vai ficar ali. E é mais higiênico, tá? Tem vários homens que passaram a fazer e tá tudo bem. É muito respeitoso, na verdade, tá? Tem um negócio, até não estou com ele aqui, que é uma novidade, gente, que às vezes até por higiene tem um canudo de silicone para as mulheres fazerem xixi quando elas não têm, elas estão com dificuldade de acessar o banheiro público ou tá muito sujo, tá? O homem ainda tem essa opção, tipo, nossa, tá muito sujo, ninguém limpou, pode ser que, né, pega doença? Pega, não pega doença sexualmente transmissível, tá? A gente pode pegar doença de pele, principalmente nas coxas, ok? Quando a gente diz que no banheiro pode pegar doença, não é gonorreia, tá? Não é HIV sentando no vaso, mas pode pegar doença de pele. Além de não ser muito higiênico, né? Ficar encostando ali nas necessidades de outras pessoas. Então tem um artefato para as mulheres que é de silicone, que encaixa na vulva e a mulher pode fazer xixi de pé, que é um caninho, que sai o xixi ali. Então, em hora de emergência, pode nos ajudar bastante também para essa questão de higiene em local público. Tá bom? Então, explica para a criança, gente. Pode terminar. Explica para a criança que tem diferenças anatômicas, né? Que muitas vezes homem e menino faz xixi de pé porque é mais fácil, mas que não é o ideal, porque pode sujar o vaso sanitário. Não é legal fazer em espaço público, gente. É extremamente desrespeitoso. Assusta mulheres, né? Quando a gente está em festa, voltando de noite de show, tem um monte de marmanjo fazendo xixi perto dos carros. Gente, a gente leva um susto, porque num país em que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos, quando tem um cidadão ali com a calça baixada, a primeira coisa que a gente pensa é, ferrou,
né? Vou ser estuprada. Então a gente leva susto, deixa o espaço público fedorento, né? Xixi não é lugar, gente, a gente não tá mais na Idade Média que, né, a gente em qualquer lugar com os nossos vestidões lá, baixava e podia depositar ali as nossas necessidades, tá? Então o ideal é ensinar o menino a segurar, né, a ir num banheiro, assim como a gente ensina a menina, gente, tá? Porque esse símbolo do homem poder fazer em público, ele é muito de sociedade machista, é um símbolo assim de, olha, homens e meninos tomam sim o espaço público, né? E eles oprimem as mulheres dessa maneira. Quando nós mulheres levamos um susto de um cara fazendo xixi no muro, fazendo xixi ali num canto de um terreno, o que a gente sente é exatamente isso, medo, né? Nós nos sentimos com medo, nós nos sentimos ameaçadas de alguma maneira, e isso é um movimento de opressão. Então, se a gente puder, ensina anatomia para as crianças, mostra que a anatomia faz com que a gente libere o xixi de formas diferentes, né? E a partir do momento que você explicou a anatomia, também pensa como é que você quer educar teu filho, tua neta, tua sobrinha, né? A ser respeitoso e em um movimento de igualdade entre os gêneros. Bom? Arrasou. Eu só ia falar que esse caninho que você explicou aí agora há pouco, eu estava conversando sobre esse assunto com a Carol e ela me mostrou, gente, achei uma coisa fantástica. É uma mistura de funil com cano, assim. Você põe, deve ser perfeito para facilitar a vida da mulherada, né, quando está fazer xixi fora de casa. Mas eu trouxe aqui a curiosidade. Quem inventou o vaso sanitário? Foi um poeta, gente. Tô com o computador aqui, eu na mesma hora. Tac, 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 tac. O responsável pela criação semelhante à que conhecemos hoje foi o poeta inglês John Harington, afilhado da rainha Elizabeth I no ano de 1596. Depois, em 1778, o invento de Harington ganhou um importante acréscimo. O mecânico e engenheiro Joseph Bramah, também inglês, criou a bacia sanitária com descarga hídrica, possibilitando que os dejetos fossem eliminados por sucção. Né? Eu pulei aí toda a parte como é que funcionava o vaso sanitário do John Harington. Mas agora nós sabemos que é uma invenção de 1596 que teve uma melhoria em 1778. Maravilhosa! Maravilhosa. Professora Tibúrcia, não tinha um negócio assim no Castelo Rá-Tim-Bum? A gente não perguntava. Professora Tibúrcia, adorei. Bom, vamos para a próxima. Sobre violência sexual. Meninos sofrem abuso? Todo pedófilo é abuso? Vamos por partes, que eu acho que eu não quero misturar tudo aqui. Vamos por partes. Meninos sofrem abuso sexual? Sofrem, gente, sofrem aos montes, tá? A estimativa é que 27% dos meninos e 36% das meninas até os 12 anos de idade passaram, estão passando ou passarão por alguma situação de violência sexual. Vou repetir. 27% dos meninos e 36% das meninas. Tá? A gente tem o costume, isso é uma coisa cultural, de orientar mais as meninas. Porque a gente acha que menino sabe se virar, que é muito raro isso acontecer com meninos. O fato é que quando chega lá no Conselho Tutelar, lá pelo Disque 100, a gente tem uma coisa que se chama subnotificação. O que isso quer dizer? Que a gente tem poucos casos envolvendo os meninos. Aí a gente acha, não, acontece pouco. Não, gente, os meninos têm mais vergonha de denunciar. Porque a gente está o tempo todo orientando as meninas, né? E falando, olha, toma cuidado, você vai na rua, não deixa fulano pegar ali, conta pra mim. A gente tende a proteger mais as meninas. E a gente esquece de fazer toda essa orientação com os meninos. Então, quando acontece, né? O machismo tem tudo a ver com subnotificação. Por quê? Veja, primeiro que a gente orienta menos os meninos, achando que eles são fortes, que eles se viram, que eles vão se defender sozinhos. Depois, se esse menino é abusado por uma mulher mais velha, eu já falei sobre isso aqui. Na nossa cultura que é machista e que fala para os meninos que ele tem que ser pegador, né, que ele tem que ser viril, que ele não pode negar quando tem uma oportunidade. Então, se uma mulher mais velha abusa desse menino, foi uma sorte. Visto. Agradeça. Exato. Isso, agradeça. Talvez esse menino até conte, divida com os colegas.
conte para algum homem da família tentando denunciar. Mas se ele denunciar, se ele for com esse tom, talvez ele vire motivo de chacota. Então os outros caras vão falar, cara, você é muito sortudo. Como assim que uma mulher de 27 deu bola pra você, te deu um beijo na boca, né? Se ofereceu desse jeito, que é assim que os brothers falam, né? Então, gente, não denuncia porque ele não se sente legitimado, né? Ele pensa, bom, então deve ser isso, então deve ser sorte, eu tenho que assim. E quando ele é abusado por um homem mais velho, em uma sociedade que é homofóbica, e nós somos LGBT-fóbicos, né? Nós somos um dos países que mais mata a população LGBT do mundo. É claro que esse menino não vai denunciar. Porque na cabeça dele, gente, ele ser abusado por um homem é como se fosse uma relação homossexual. E como é que gay é tratado na nossa sociedade? Com chacota, né? Como se fosse uma coisa abominável, como se fosse doença. É claro que esse menino não vai dividir. E atenção, gente, quando o menino é abusado por um homem, não necessariamente esse homem é homossexual, pelo contrário, tá? Esse negócio de que a maioria dos homens que abusam de crianças são gays. Não, pelo contrário, a maioria são heterossexuais, tá? São heterossexuais, gente, olha só, a gente tem que desconstruir esse mito, ok? Então, meninos são abusados e como é que a gente faz a prevenção? Lendo livro, falando sempre, dando educação sexual, orientando esse menino, se colocando à disposição, falando, olha, me pergunte qualquer coisa, evitando educação machista, né? Engole esse choro, né? Menino não faz isso, menino não usa rosa, você tem que se virar, você vai lá e resolva sozinho, né? Se a gente desse educação machista, isso são todas frases machistas, gente. A gente está colocando o menino em situação de vulnerabilidade. Então, uma educação acolhedora, que deixa esse menino se expressar, que deixa esse menino chorar, né? Que deixa ele falar dos sentimentos, que não exige que ele seja o herói, fortão, corajoso, competitivo, pegador o tempo todo. É uma educação que vai dar oportunidade para esse menino buscar ajuda, para ele estar mais protegido, para ele ter com quem conversar, tá? Prevenção dos meninos. Tem que orientar. Mas aí manda outra pergunta que tem tudo a ver também, Fafá. Sim. Peraí que me perdi, cadê? Todo pedófilo? Todo pedófilo é abusador? Todo abusador de... só uma coisa, um parênteses aqui, no que você estava falando sobre abusar de meninos e tal. Nem sempre o abuso é pela penetração, né? Só pra gente lembrar isso. Boa, exatamente. Né? Tem vários tipos de abuso, tá, gente? E a Carol já falou bastante inclusive, disso. Desculpe, Carol, pode falar. Isso, inclusive sem contato físico, tá? Essas abordagens aí que pede foto de criança em troca de crédito, em troca de um suposto prêmio, né? Em troca de aparecer no YouTube. Então, essas abordagens que acontecem online, gente, não envolve contato físico, mas não deixa de ser crime, tá? Abordar uma criança, aliciar a criança, mandar material pornográfico, pedir fotos para ela, e se ela não está orientada e protegida, pode ser que ela mande fotos de parte íntima, tá? Em troca de alguma coisa, porque gosta daquele adulto, porque está tendo vantagens. Então, violência sexual, quando eu dei aquela estimativa, é envolvendo todas essas modalidades, com ou sem contato físico, tá? Às vezes, um toque, gente, que a gente chama pela lei ato libidinoso, também é abuso sexual. Tá? Não é só a penetração. Então, muito bem falado e lembrado. Quem quiser saber mais sobre o assunto, a primeira live que a gente fez falava sobre autoproteção. Dá para se informar bastante e saber como e a partir da idade começar a falar com as crianças. Então, procurem lá. Está no meu novo canal chamado Fafá Conta Mais. No YouTube, vocês procurem lá, Fafá Conta Educação Sexual. Se procurar Fafá Conta Mais, por enquanto vocês ainda não encontram, porque o canal é muito bom. Não aparece. Tá. Bom, todo pedófilo é abusador? Todo abusador é pedófilo? Não, ótima pergunta, gente. Abusador de criança, né? Isso, abusador de criança. Então, olha só, a gente roubou o termo pedofilia lá da área clínica. E a gente acha que pode sair usando por aí, tipo, fulano é pedófilo, soube que o vizinho é pedófilo, soube que o famoso tal é pedófilo. Gente, pedofilia é o nome de um transtorno de preferência sexual. É lá da área.
não está na área de legislação. Se vocês procurarem na nossa legislação, vocês não vão encontrar o termo pedofilia. Tipo, crime de pedofilia. Não existe isso. O nome do crime, gente, é outra coisa. É estupro de vulnerável, é satisfação da lascívia, é exploração sexual. Esses são os nomes dos crimes, tá? Vocês não vão encontrar um crime chamado pedofilia, um transtorno de preferência sexual. É um desejo, é um sentimento, condição interna que a pessoa tem, extrai, ela tem um desejo exclusivo pelo corpo infantil, tá? Às vezes pode ser de adolescente, pré-adolescente, tá? Tem até uma outra nomenclatura, mas ainda assim, no CID vai chamar de pedofilia, tá? Mesmo envolvendo adolescente. CID é o Código Internacional de Doenças. Quem que pode dizer que uma pessoa é pedófila? O delegado? Não. Quem vai dizer isso é um psiquiatra e uma equipe multidisciplinar. Porque pedofilia, gente, é o nome de um transtorno. Então, precisa fazer um histórico da pessoa, ela tem que responder um monte de perguntas, e se ela responder aqueles quesitos, que são muitos, aí sim ela vai ter o diagnóstico de pedofilia. O que é diagnóstico de pedofilia? Quer dizer que ela abusa de criança? Não. Quer dizer que ela tem desejo sexual pelo corpo de criança. Agora, se a pessoa tem o desejo, gente, ela pode concretizar esse desejo ou não, tá? Se essa pessoa concretizar esse desejo, seja com ou sem contato físico, aí ela cometeu um crime, aí sim. Qual que é o nome do crime, Carol? É crime de pedofilia? Não. É estupro de vulnerável, lascívia, tá? O nome do crime não é pedofilia. Agora, se esse pedófilo está fazendo tratamento, aprendeu a controlar seus impulsos sexuais, tem um comprometimento ético e nunca tocou nenhuma criança, nunca concretizou nem sem contato físico, nunca cometeu nenhum ato de violência sexual. Ele é um criminoso? Não. Não, gente, ele é um pedófilo. Por violência sexual, não, né? Exatamente, tá? Então, pedofilia é o nome do desejo. Fica bem fácil comparar assim, ó, Fafá. Digamos que eu briguei com o Jerônimo. Jerônimo é uma pessoa real, tá? Real. O Jerônimo fez alguma postagem lá. Tá, como é que é o nome do seu Jerônimo? Não ganhou nome ainda. Não ganhou, tá. Então eu vou interagir aqui com o meu Jerônimo. Jerônimo postou uma coisa nas redes sociais e acabou com a minha carreira. E lá o que ele fez? Lançou uma fake news e acabou com a minha carreira. Não vou nem dar ideia aqui. Pelo amor de Deus, gente. Jerônimo acabou com a minha carreira. E aí, eu desenvolvi um ódio por Jerônimo. E cada vez que o Jerônimo passa por mim aqui em Copacabana, ali na orla, mesmo que de máscara, eu tenho vontade de voar no pescoço de Jerônimo, cada vez que ele passa. Mas por enquanto só é um... Então eu tô ali. Na minha caminhada, de repente, vem Jerônimo, de máscara. E eu penso que vontade de voar no pescoço desse Jerônimo que acabou com a minha vida. Desculpa, Jerônimo, é só uma simulação. Enquanto eu desejo, gente, não vou no pescoço do Jerônimo e não estou fazendo nenhuma calúnia online, eu não estou cometendo nenhum crime. Esse é só um desejo que está aqui, ó. Agora, se um dia eu estiver... Sim, né? Né, Carol? Nem olhando como é que é? Assim, ó. Travou. Vou pegar. Travou? Se ele sentir que isso é uma ameaça, aí pode ser. Se ele falar, nossa, eu tô me sentindo ameaçado e correr lá pra delegacia, aí eu posso me complicar. Um tipo de abuso, né? Isso, boa, adorei isso, papai. Adorei, vou colocar isso nas minhas... Exatamente, maravilhoso. Agora, se um dia Jerônimo está andando na orla de Copacabana, e eu não me aguentar, eu acordei com a pá virada e eu de fato vou lá e vou no pescoço do Jerônimo. Jerônimo, você acabou com a minha vida! Cometi um crime? Com certeza, tá? Jerônimo pode me denunciar? Pode. E deve, tá, Jerônimo? Mas a gente já fez as pazes, obrigada, foi só uma simulação. Eu e Jerônimo nos damos muito bem. Uma coisa, pedofilia é o desejo tá aqui, ó, internamente. Se essa pessoa concretizar de alguma forma, com ou sem contato físico, cometeu o abuso com ou sem contato físico, aí essa pessoa cometeu o crime. Qual que é o nome do crime? Não é crime de pedofilia. É estupro de vulnerável, sexual. Exatamente, tá? E se essa pessoa tem a pedofilia, tá aqui, ó, é o desejo, e nunca concretizar, ela controla. Ela não faz propostas para as crianças, ela não fica
consumindo pornografia, ela não fica mandando mensagem, ela não faz nada, ela está sob controle porque faz terapia. Cometeu crime? Não, não cometeu. Vai deixar de ser pedófilo? Provavelmente não, porque isso é um diagnóstico para o resto da vida. A pessoa possivelmente vai ter aquele desejo até o final da vida. O que ele pode é controlar. Agora, dá tempo de falar isso. Gente, só 10% de todas as pessoas que abusam de crianças têm pedofilia. Então, só 10% tem um transtorno. O que acontece com os outros 90% abusam? Por quê? Aí que a gente cuidado, gente. Às vezes a gente vê uma notícia, padrasto abusa de enteada. A gente fala, olha, pessoa doente. Não é doente, não, tá, gente? Quem tem um transtorno é pedófilo, não necessariamente essa pessoa é doente. Às vezes é uma pessoa super funcional, trabalhador, todo mundo confia, é o pai que é super legal com as filhas, mas abusa. E abusa por quê? Não é porque tem um transtorno, gente. Abusa porque foi autorizado socialmente, porque quer exercer controle sobre alguém, porque acha que é dono dos corpos das filhas ou dos filhos, porque quer mostrar que tem poder, porque acha que ele não vai ser denunciado, porque se for denunciado ele acha que não vai ser preso, né? E aí a nossa legislação enfraquecida faz com que haja um ciclo que aumenta o abuso, né? Quanto menos a gente responsabiliza os criminosos, mais dá essa sensação de impunidade. Então é um conjunto de coisas, gente. A grande maioria dos abusadores e estupradores fazem isso porque podem. As sociedades mais machistas são aquelas em que mais acontecem estupros e mais acontece violência sexual contra crianças e adolescentes. Porque está muito ligado a como esse homem cresceu e o que ele aprendeu, né? A objetificar a mulher, a achar que os filhos são propriedade dele, que a mulher é propriedade dele, que ele pode, que ele tem o direito de satisfazer o desejo de poder, o desejo sexual dele, não importa com quem. E é aí que tudo começa, tá, gente? Por isso que é bem importante a gente saber a diferença entre uma coisa e outra, tá bom? Tá ótimo, foi excelente sua explicação, inclusive a relação aí com o ódio que você falou que sentia, deu para entender bem, ficou bem desenhadinho. Ai, Carol, que bom, que bom. temos 3 minutos para completar 1 hora de live, ficou ainda claro, ficaram várias perguntas aqui, mas todas essas perguntas que ficaram faltando responder são perguntas que você já respondeu em algum momento dessas 11 horas de live que a gente fez. Eu quis trazer hoje as que ainda não tinham sido abordadas, ou que talvez chegaram mais. Então, teve gente perguntando, trazendo perguntas que tem relação a de onde vieram os bebês, tem sobre partes íntimas, tem live falando sobre sexualidade infantil, enfim, gente, tem que procurar, tem que assistir. A gente esteve aqui por 11 horas juntas. Agora eu vou dar aquele comunicado, então, que o pessoal ainda não está sabendo, Carol. Essa foi a nossa última live dessa nossa temporada. Nós devemos chamar aí de primeira temporada sobre educação sexual. Foram 11 horas de conteúdo riquíssimo, excelente, muito esclarecedor que nós estamos falando aqui. Eu acredito que a gente possa voltar num outro momento, trazendo inclusive essas outras respostas, outros temas que de repente vocês podem trazer para a gente. Mas, como agora eu vou me dedicar ao meu curso, a Carol também está aí para fazer os projetos dela. Então a gente vai dar um intervalo e se a gente conseguir, a gente volta e avisa e tudo mais, porque para mim foi muito legal, eu acho que para vocês também foi. Então eu tenho vontade de voltar, mas agora a gente precisa aí eu pelo menos preciso desse tempo para me dedicar a outras coisas também. Acho que a gente já tem bastante conteúdo, deu para aprender muita coisa, dá para ver, rever quantas vezes vocês quiserem. Então, Carol, mais uma vez, muito obrigada pela tua generosidade em vir aqui, compartilhar todo o teu conhecimento. Quero aproveitar e agradecer a Jaque, que tem feito a nossa intérprete de Libras, que tem feito também de maneira voluntária. Estamos todos aqui como voluntárias, tá? A Carol, eu, a Jaque. Isso aí. A Carol está fazendo a acessibilidade em Libras, ela é intérprete e tradutora de Libras. Então a gente pega e leva esse conteúdo lá para o canal no YouTube com esse acesso. Eu quero agradecer a Jaque, que não está aqui, mas ela vai assistir, então muito obrigada.
agradecer vocês. Quem só chegou agora, só viu hoje, gente, procura lá no YouTube, Fafá Conta Educação Sexual, que vocês vão encontrar todos os episódios. A Jaque está agora traduzindo, fazendo... Eu sempre fico na dúvida se é interpretando, traduzindo, mas enfim, fazendo a acessibilidade do episódio 10. Em breve vai fazer do 11. Então, ó, já tem 9 horas, pelo menos, lá no YouTube para vocês maratonarem esse conteúdo. Vão saber como conversar com as crianças e tudo mais. Carol, obrigadão. Pode encerrar aqui. Querida, obrigada. Você sabe que foi uma honra dividir esse espaço com você. Também a sua generosidade, assim, de abrir esse espaço para a gente dialogar. Eu também aprendi muito com você. Pode continuar contando comigo. Estou te acompanhando. Vou acompanhar essas aulas gratuitas aí, porque você sabe que eu admiro muito teu posicionamento ético ao contar histórias para as crianças, né? A maneira como você conta a história mostra um enorme respeito pela infância. Então, assim, nós nos conhecemos através dos livros, da literatura, e eu sou muito grata a essa amizade. A minha admiração é enorme por você. Então, assim, estou torcendo, votando durante esse curso aí, sempre vibrando por você. E a gente continua aqui nossos papos no WhatsApp. A gente já tá, gente, com um monte de refeição marcada. É café, é au-au do cachorro-quente. Eu até já pensei em virar vegetariana, mas se eu virar vegetariana, eu vou ter que abrir essa sessão do cachorro-quente com o papá. Então, a gente já tá com os marcados, porque a gente vai... Vegetariano, né? Tá bem, mas a gente vai passar por essa pandemia, tá, gente? Continuem se cuidando, continuem, tentem se manter um pouquinho mais positivos. Eu sei que é difícil, mas não esqueçam de encontrar os seus afetos online. A internet tem ajudado muito. E obrigada, Fafá, tô te acompanhando e desejando tudo de melhor para você. Tá bom? Então, amiga, muito ousada, hein? 11 horas de educação sexual. Foi Como é que é? Tem a Joyce falando aqui que não deu tempo de fazer a pergunta da filha dela. Joyce, não deu. Mas, enfim, desculpa. Não, acho que passou... Vai lá no meu... perguntas aí que ficaram. Mas pergunta pra Carol. Manda Vai lá no meu Instagram. Pode ir lá, tá bom? Eu vou te atender com cuidado e eu te mando a resposta, tá? Fafá, Caroline beijo. Atari. Beijão, gente. Boa noite. Coração Muito obrigada pela você. Companhia. Coração Se cuida. Obrigada, gente. Pessoal, dá print no nosso coraçãozinho aqui e espalha. Ui! Zero print? Isso, aí agora tem zero print, vocês espalhem. Gente, essa live é muito amorzinho. Total. Beijo, gente. Brigadão. Beijo, amiga. Tchau.